BTLG11 e XPLG11. O que os dois têm em comum? E no vídeo de hoje vamos então fazer análise referente então a dois fundos imobiliários no mesmo segmento. Então, desde já deixe seu like, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, que é importante, né? E fazer então uma grande recomendação para que possamos abrir então uma grande recomendação de debate em si do mercado, né? Para que possamos então abrir uma grande comunidade dos pequenos e médios investidores. De logística, né, para verificar se na sua opinião qual que é o melhor, qual que é o pior, se você investe ou não, deixa aqui nos comentários, para que possamos abrir então um debate sobre análise diretamente, né, da parte de contabilidade e sendo traduzido especialmente para, né, pequenos e médios investidores. Referente então ao BTLG11, né, cotado então na data do dia 4/2 de 2026, a R$ 102,59, ou seja, o PVP dele sim está praticamente no preço justo de 1 cravado e a liquidez dele é gigantesca, né? Cerca de mais ou menos 22,87 milhões, né, de reais, onde você poderá então colocar, né, supostamente, lógico que não é nenhuma recomendação de compra, venda, manutenção em carteira, apenas fins educacionais, né? Ou seja, colocando sua ordem, né, no book de ofertas, né, na questão mesmo de buscar o melhor preço, né, seja para compra ou seja para venda. A valorização dele dos últimos 12 meses então foi 19,70% e o crescimento, né, desse fundo imobiliário, né, de logística referente então a um ano atrás, ele estava sendo feito então a R$ 85,00, ou seja, ele está vindo crescendo assim gradativamente, mesmo com uma Selic alta, né, hoje em 15%. Em março, provavelmente, eu coloco uma especulação sim que a Selic poderá, né, cair, né, em torno de mais ou menos 0,25 pontos percentuais, ou no péssimo cenário, se o governo estiver ainda gastando adoidado, vivendo a vida doidado, poderá então manter a taxa Selic então em 15%, meio pontos percentuais. Aí você está pensando basicamente que nós estamos vivendo então na Suíça, mas não estamos vivendo na Suíça, sendo que esse gráfico aqui geralmente ele é feito então pela cotação ajustada, onde você vai reinvestindo ali seus dividendos. Tem um cenário específico de qual seria seu objetivo lá no final de mais ou menos uma projeção de 5, 10, 15 anos de investimentos, e se não estiver reinvestindo, né, seus dividendos, recebimento de cotas, o padrão, obviamente, né, seu patrimônio, ele estará então mais ou menos parado no tempo. E lógico, né, se você for olhar nos últimos 5 anos, realmente esse fundo teve ali seus piores momentos de grandes quedas, às vezes realmente algum inquilino sai, aí fica um valor de tempo, né, considerável, com uma vacância um pouco alta, e aí ele volta novamente no seu patamar de crescimento, né, devido então seus ganhos com renda passiva, né, que ele ganha assim dinheiro com aluguel, e provavelmente você então já viu realmente que os aluguéis são reajustados, né, sobre o índice, né, de IPCA ou IGPM, dependendo da situação do momento do Brasil, né, que nós estamos no Brasil. Você até mesmo tendo um imóvel que mora alugado ou apartamento, você pode negociar assim com o dono qual é o melhor índice, né, de reajuste, desde que não fique muito caro para você então naquele momento, já que os aluguéis são reajustados geralmente no início, sim, né, de janeiro de cada ano. E aí nós temos então o fundo de tijolo referente então a logístico, indústrias, galpões. E nós temos mais ou menos então uma média de 53.310.000 cotas, né, emitidas. O número de custos é elevado, sim, de 438 mil, e nós temos então o último rendimento, né, divulgado em 79 centavos. Com isso nós temos o fundo imobiliário, né, referente então à análise, né, do BTLG11. Aqui no gráfico basicamente ele explica, né, que ele ganha apenas, né, do IFIX e perde então para o CDI. Como ele é atrelado diretamente, né, realmente que ele sofre muito, né, na questão mesmo dos inquilinos, né, que pagam muito alto referente a isso, a taxa base de juros, né, nós temos então uma esperança que a Selic caia, e aí sim, esse fundo imobiliário desse momento específico, né, de tijolo, ele tem um crescimento, né, uma questão mesmo de alavancagem, porque aí se fizer realmente uma comparação dele com o Ibovespa, ou seja, nos últimos 2 meses, 3 meses,
meses, né, ele está tomando já um couro referente a isso, e referente a uma análise referente ao small, né, nós temos uma pequena margem que ele está perdendo algum tempo para o small, referente então ao IDIV, sim, ele perde referente a isso no último mês, por causa de grande capital estrangeiro entrando no país, né, devido às más gestões de Donald Trump e afugentando os grandes investidores dos Estados Unidos. Este fundo imobiliário, ele é pagador, sim, de dividendos mensais, né, ele realmente, o dividendo dele atual está em 9,16% e dos últimos 5 anos, 8,77%, referente a isso, uma análise, né, dentro de um ano. E dividendos mensais, você se tivesse comprado pelo menos uma cota, né, referente a um ano atrás, você teria acumulado então R$ 9,41 nos últimos 12 meses. Isso, né, tratando-se com uma Selic alta, referente a muitos gastos, né, do governo federal em si, né, por grande, né, progressistas, reformistas. E aí nós temos a grande, né, expectativa que essa Selic caia e aí sim os inquilinos, né, obviamente eles vão ter um pouco mais de tranquilidade, e esse fundo imobiliário, se tiver algum financiamento, algum empréstimo, obviamente que esse financiamento e empréstimo vai ficar um pouco mais barato. Com tudo isso, né, a empresa vai sobrar dinheiro em caixa para poder reinvestir, vai sobrar mais dividendos, sim, de cotas, né, aos cotistas, e ao longo do tempo o fundo imobiliário ele pagou uma média de 78 centavos, depois tinha aumentado sim para 79, lógico que resultados passados, né, garantia de retorno futuro. E aí nós temos uma lista, né, dos imóveis referente para locação, né, deste fundo imobiliário, sim, que ele é gigante. Tem apenas 25 em São Paulo, capital, aí depois vem Janeiro, aí depois vem Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina, cada um com apenas um imóvel, né, para locação. E hoje atualizado, né, a taxa de vacância dele, né, a taxa de vacância é o que? É o percentual de desocupação de um determinado espaço que ele está a locação, e tem apenas 3%. Desde já se inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, para que possamos então trazer grandes novidades referente ao canal, na parte geralmente tranquila, né, de debate, que eu leio alguns comentários, né, positivos, né, para que possamos então melhorar a melhor experiência referente então ao grande debate dos pequenos e médios, né, investidores, né, do Brasil. E falando então sobre o nosso debate, para verificar qual é o fundo imobiliário que você prefere na sua reflexão, né, então nós temos então o XPLG11, então cotado então da data do dia 4/2/2026, e então a R$ 103,25, né? O PVP dele quase justo, né? 0,98, e a liquidez diária dele é menor que o anterior, né? Que é 5,20 milhões, né? Diária, e a variação dele de rentabilidade em um ano teve uma valorização de 24,5%. Este fundo imobiliário, referente a um ano atrás, ele estava mais ou menos a R$20 menor que data de hoje, né? Então a mais ou menos a R$81,90, isso numa cotação ajustada, que você vai reinvestindo lá seus dividendos. Geralmente é uma média hoje no mercado, né, de fundos imobiliários, que você consegue uma cota grátis através aproximadamente, né, de 10 cotas compradas. Nesse montante você tem um retorno, né, comprado todo mês uma cota, né? Ou seja, se você comprar, um exemplo, 10 cotas, né, se compra uma cota, se passaram-se então 10 meses, e aí, obviamente, né, com essas 10 mais 10, então você vai praticamente então ter duas cotas gratuitas, né, ou seja, você separando de lote de 10 em 10, né, aí é diz aquele ditado, né, de grão em grão, a galinha então enche o papo. Ele também é um fundo de tijolo no setor de logístico, né, de indústria, de galpões, ou seja, ele é um locador. E aí nós temos então o número de cotas emitidas, né, menor, um pouco menor referente ao anterior, então de 40 milhões e 15 mil cotas emitidas, no número de cotistas relativamente alto também, né, 334.793, e aí então nós temos então o último rendimento, referente então a 0,82 centavos. E aí então fazendo uma comparação de trás para frente, né, ou seja, esse fundo imobiliário, então nos últimos 2 anos, referente a então, a análise, referente então de trás para frente, nós começamos então com o ETF B11, o IVB11 realmente não está muito bem, está tendo uma pequena queda referente então ao curto prazo. Então nós temos então o seguinte, nós temos o IDIV, então nós temos então as melhores ações referente então do Ibovespa, né, no curtíssimo prazo realmente ele tem uma grande, né, desvantagem. Então no ETF do Small realmente ele está ali quase, né, empatados entre eles mesmo, referente então dos últimos 2 anos.
então do índice Bovespa também referente a isso, né, devido então ao ingresso de grande volume de capital estrangeiro. Então nós temos o IPCA também referente a isso. Mesmo assim, o IPCA então ele está tendo uma deflação então ao longo do tempo, né, seguindo então o boletim Focus, né, que ele já ultrapassou ali desde mais ou menos do mês 10, referente então do ano passado. E aí nós temos o IFIX referente a isso, que ele está basicamente empatado lado a lado, e tem o ICDI, realmente assim, o CDI continua uma leve vantagem referente a ele, porque está no curto prazo, né? Pode ser que daqui mais ou menos 6 meses ou 8 meses nós teremos então uma curva, né, de cruzamento entre os dois. Então, olhando referente ao dividendo dele atual em 9,52% e nos últimos 5 anos 8,63%. Então, se tivesse comprado referente então uma cota nos últimos 12 meses, você então teria somado então R$ 9,84. Obviamente, com 10 estaria em torno de mais ou menos R$ 98,40. E a média de pagamento, né, de dividendos dele, que referente então ao último período, então foi a média então fixa, né, de 82 centavos, mas referente a isso, né, pode ser que esse dividendo com uma taxa de Selic caindo, pode ser que esse dividendo aumente, ou que resultados passados não há garantia, né, de retorno futuro. Então referente então ao número de imóveis, realmente assim, ele tem bem menos do que o anterior. Nós temos aqui em São Paulo 7 imóveis, ou seja, Rio de Janeiro 3, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco 2 e Santa Catarina 1. A taxa de vacância dele geralmente assim já é um pouco mais elevada, referente ao anterior. Ele teve uma grande oscilação referente ao período, né, de 12 meses, a média de 5,2%, 7,9%, 4%. A diferença desse fundo imobiliário, né, referente ao anterior, na questão mesmo, você vai falar, mas ele paga um dividendo diferente do outro e tem menos imóveis. Por quê? Porque a questão porque ele tem sim bons imóveis localizados igual o primeiro, sim, beleza, maravilha. A única diferença de um para o outro na questão, cada imóvel, né, que referente que ele tem uma área bruta locável maior que alguns outros imóveis que com seu concorrente direto, então faz com que a sua renda mensal seja um pouco maior que o anterior. Ou seja, não basta você ter um grande número de imóveis, né, para poder ter alocação, desde que a sua localidade não seja tão favorecida ou o número de metros quadrados também seja menor. E nessa questão desse fundo imobiliário, no meu modo de ver, famoso fundo imobiliário, ou seja, eu tenho poucos números de imóveis, mas eu tenho um maior número de metro quadrado para alocação, faz com que então meu retorno, né, de renda passiva, né, seja maior então com o fundo imobiliário. Obviamente vai de cada gosto de um, se quer o outro, né? Lógico que realmente aqui no canal não há nenhuma recomendação de compra, venda, manutenção, apenas fazer então nos fins educacionais, de questão mesmo de comparação, abrir um debate para verificar sobre os famosos queridinhos então, né, do mercado financeiro.